Olá, malta! Neste vídeo vamos ver então mais um exercício relacionado ao lançamento vertical. O nosso problema diz o seguinte: um vaso de flores cai livremente do alto de um edifício. Após ter percorrido 320 centímetros, ele passa por um andar com média de 2,85 metros de altura. Quanto tempo ele gasta para passar por este andar? Considere gravidade igual a 10 metros por segundo. Muito bem. Em todo caso, não é? Primeiro, vamos tirar nossos dados. Deixa-me só aqui retificar dados. Ok? Temos então a distância percorrida, não é? Primeiro, vamos ver, a 320 centímetros. Depois temos outra distância percorrida que equivale à altura do andar, é igual a 2,85 metros. E nos pede então para determinar o tempo, não é, que o vaso gasta para passar este andar, ou seja, para percorrer esta altura. Ok? Muito bem. Como temos aqui a nossa distância percorrida, primeira instância, dado em centímetros, devemos converter, não é, no sistema internacional, que é metros. Para isso, temos de apenas dividir, não é, este valor por 100, não é? Teremos então 3,2 metros. Muito bem. Ok, vamos então à nossa figura. Temos então aqui o nosso edifício. Que está o nosso ground, nosso solo, ok? O vaso cai livremente a partir do alto de um edifício. Se esse é o nosso edifício, o alto é este ponto, não é? Ponto máximo do edifício. Temos então aqui o nosso vaso, ok? O nosso vaso que se encontra neste ponto. Primeiramente, o nosso vaso percorre uma distância de 320 centímetros, ou seja, 3,2 metros. Deixa-me só retificar aqui esta representação. Ela percorre essa distância de 3,2, não é? Essa distância 3,2. Quer dizer que o vaso, neste momento, encontra-se neste ponto. Ok? Isso depois de algum tempo. Mas é que, dado neste ponto, o vaso passa, ou seja, começa a passar ou seja, um andar que tem como altura 2,85, uma altura H, ok? Altura de 2,85. Quer dizer que, uma vez que o vaso, não é, percorre essa distância D, ela começa a passar este andar, não é, que tem altura de 2,85. Quer dizer que, após um determinado tempo, não é, esse tempo que temos de determinar, não é, o tempo que ela faz para percorrer, não é, para passar este andar, o tempo que ela faz deste ponto a este ponto. Temos que determinar este tempo. Muito bem. Como podem ver, não é? Temos praticamente, ou seja, o vaso faz dois movimentos. Não é? Primeiro, o movimento que ela faz para percorrer essa distância D, e o segundo movimento que ela faz para percorrer a distância H, ou seja, para passar
não é, o nosso andar, ou seja, o andar do edifício, ok? Muito bem, vamos então repartir, não é, o nosso movimento. E uma coisa que chama-nos a atenção é que o movimento, não é, é de cima para baixo, não é? É de cima para baixo, é o sentido do nosso movimento, o que coincide também com o sentido da aceleração, não é? Como vimos, a aceleração tem como sentido, né, cima para baixo, ou seja, direcionado sempre para baixo. O que quer dizer que a aceleração para este exercício será sempre maior que zero, ou seja, será sempre mais g, ok? Muito bem. E nos disseram que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, a nossa aceleração será igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Vamos então considerar o nosso primeiro movimento, não é? Nosso primeiro movimento, que é o movimento, não é, que o vaso, não é, faz para percorrer a distância d. Ok. Vemos que, vamos lá ver a equação da posição, segundo a fórmula de Torricello, é igual à posição inicial, não é? Mais velocidade final menos, ou ao quadrado, menos velocidade inicial também ao quadrado, sobre 2 vezes a aceleração. Ok. A posição final, não é? A posição final, se inicialmente ela se encontra no alto, não é, que é do edifício, como o nosso ponto inicial, não é? Logo é o nosso zero. E o nosso ponto final é após ter percorrido essa distância d. Quer dizer que esta distância corresponde, não é, à posição final, não é, do primeiro movimento. Quer dizer que a posição final é igual a d, não é, distância d, e a nossa posição inicial, que é neste ponto, considerado como o início do primeiro movimento, teremos então zero, não é, mas a velocidade a velocidade final, a velocidade quer dizer que a velocidade final do primeiro movimento, quer dizer que a velocidade neste ponto, não é? Neste ponto que não sabemos, ao quadrado, menos a velocidade inicial do primeiro movimento, quer dizer que a velocidade neste ponto, mas nos disseram então que o vaso cai livremente, ou seja, sem efeito ou seja, sem nenhuma velocidade, livremente. Quer dizer que a velocidade inicial, não é zero. Isto é, zero ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração. A aceleração que vimos que é igual a g, né? 2g no caso. Ok. Teremos então a seguinte equação: d será igual a v ao quadrado, não é, sobre 2 vezes g. Ok? Implica dizer que a velocidade ao quadrado será igual então a 2 vezes g, que multiplica, não é, d. Ok? Temos aqui o índice dessa potência, que é 2, passa para este membro como o índice da raiz, não é? Implica dizer que a velocidade final do primeiro movimento será igual à raiz quadrada de 2gd. Ok? Quer dizer que a nossa velocidade final do primeiro movimento será igual à raiz, não é, de 2 vezes g. Já nos disseram que tem de ser 10, logo g será igual a 10, não é? D vezes, quem é D? 3.2, 3.2, 3.2, implica dizer que teremos então 10 que multiplica 3.2, teremos 32, 32 que multiplica 2, teremos 64, raiz quadrada de 64 é 8, logo a velocidade final tem de ser 8 metros por segundo. Não é? Essa é a velocidade final do primeiro movimento. Do primeiro movimento. Ok? Por que é que temos que buscar a velocidade final do primeiro movimento? Isso porque
queremos buscar o tempo, não é? Queremos buscar o tempo do nosso, do nosso, como é que é isso aí? Do nosso segundo movimento. Logo, a velocidade final do primeiro movimento corresponde à velocidade inicial, não é? Do nosso segundo movimento, ok? Ok, vamos então ver o nosso segundo movimento. A equação da posição, não é? Não vamos usar a equação de Pitágoras, de Torricello, isso porque não temos a incógnita até, não é? Não temos o tempo e a, a questão é para nós determinarmos então o tempo. Teremos então a outra equação da posição, que é posição final igual a posição inicial, não é? Mais velocidade inicial, tempo, mais um meio aceleração, tempo ao quadrado. Ok. Considerando o primeiro ou o segundo movimento, não é? Este ponto, o ponto onde termina o primeiro movimento, vamos considerar como a nossa origem para o segundo movimento apenas, não é? Ok? Logo, se esta é a nossa origem, ao passar, não é? Ao passar o andar, significa que o fim deste segundo movimento será a altura, não é, do andar. Ok, teremos então a posição final como H, não é, a nossa altura do andar, a posição inicial, não é, início deste percurso, se esse é o nosso ponto inicial, logo o início, não é, do segundo movimento será zero, não é, porque consideramos este ponto como a nossa origem, isto para o segundo movimento, teremos então zero mais velocidade inicial. Neste ponto, a velocidade inicial corresponderá, não é, como dissemos, à velocidade final do primeiro movimento. Logo teremos então a velocidade final, não é? Corresponde à velocidade final. Podemos meter aqui, não é? A velocidade final do primeiro corresponde à velocidade inicial do segundo movimento, ok? Isto aqui é a velocidade inicial do segundo movimento. Um, Teremos então a velocidade final, que é V, não é? Tempo, mais um meio. A aceleração já vimos que tem de ser, não é? T ou G, que multiplica então tempo ao quadrado. Ok, quem é a nossa altura? Nossa altura é de 2,85 metros. Será igual à velocidade, já calculamos, teremos então 8t mais, quem é G? G é 10, 10 que do V de 2, teremos então 5, não é? T ao quadrado. Ok, estamos perante uma equação de segundo grau, não é? Para resolver, apenas temos que usar a nossa fórmula resolvente, não é? Ah, forma resolvente que diz, no caso, em vez de x1, x2, teremos t1, t2, não é? Será igual a mais ou menos, ou seja, será a menos b, não é? Em primeiro lugar, acho que devíamos organizar, não é, a nossa equação de segundo grau para ajudar-nos também, não é, na nossa resolução. Teremos 5t ao quadrado mais 8t menos 2,85 igual a zero. Teremos então T1 e 2, não é? Usando a fórmula resolvente, que é menos B, que é o nosso B, é 8, não é? Mais ou menos raiz de B ao quadrado, isso teremos então 64, 64 que é B ao quadrado, 64, menos 4AC, não é? 4 que multiplica a 5 no caso, vezes C, que é 2,85, não é? Tudo isso sobre 2A. Isso é 2 que multiplica 5. Ok. Teremos então o nosso tempo 1 e 2 será igual a menos 8. Não é? Se usamos
a nossa máquina, não é? E calculamos este valor, teremos então mais ou menos raiz de 121. O que quer dizer que raiz de 121 teremos 11, não é? 11 sobre 2 que multiplica 5 corresponde a 10. Logo, podemos dizer que para T1, isto é, para o sinal positivo, teremos menos 8 mais 11 sobre 10. Teremos então menos 8 mais 10, teremos 3 positivo sobre 10. Significa que o tempo será igual a 0,3 segundos. Ok? E para a outra possibilidade, não é, que será a T2, teríamos menos 8, não é? Menos 11 sobre 10, que nos daria menos 19 sobre 10. Não é? Teríamos então menos 1,9 segundos, o que não corresponde à verdade, não é? Que o tempo nunca será negativo, logo podemos descartar esta opção. E podemos dizer que o tempo gasto para passar o, o andar tem de ser igual, ou seja, é igual a 0,3 segundos. Ok? Temos então a nossa resposta ou a solução do nosso problema. E para este vídeo é tudo. Nos vemos então na próxima oportunidade. Tchau!